Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus nesta solenidade que celebramos de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nos recorda o centro da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos este pequeno trecho da profecia do profeta Daniel, 600 anos antes da vinda do Messias. Ele profetizando diz: este que parece filho de um homem, ou seja, tem aspecto humano, mas é filho de Deus, este eu vi se aproximar do ancião de muitos dias, Deus Pai, o Eterno. E a ele foram dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. O seu poder será um poder eterno, e não lhe será tirado, e o seu reino, não um reino humano, mas um reino eterno que não se dissolverá. Como é bela esta profecia do profeta Daniel, que ainda profetiza no tempo do cativeiro babilônico, quando todo o povo de Israel estava no cativeiro, na escravidão na Babilônia. E este Daniel, chamado entre os babilônios de Betsabé, homem inspirado por Deus, vai revelar que a libertação deste povo vai se dar quando eles se voltarem ao Senhor. E então o Senhor, no momento em que seu povo volta para si, abandona o pecado e as más práticas, então ele prepara definitivamente a vinda do Messias. É o que ouvimos também neste último livro da Sagrada Escritura, quando o apóstolo João diz que este Jesus Cristo é a única testemunha fiel de todos os atos de Deus, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Primeiro, porque outros mais haverão de ressuscitar entre os mortos por causa dele. E o soberano de todos os reis da terra. Este Jesus, porque nos ama, e somente porque nos ama, com seu sangue nos libertou de nossos pecados. E porque nos ama, a estes que libertou, a nós que libertou do pecado e da morte, fez de nós um reino para seu Pai. E este reino que tantas vezes pedimos no Pai Nosso, este reino que Jesus nos ensinou a pedir: venha a nós o vosso reino. Esse reino não cai de pacote do céu, como aquela comida que cai de paraquedas em muitos países onde passam fome. Este reino é construído por nós, nós que somos os membros deste reino. E este reino é construído como por nós? Com nossa fragilidade, nossa pequenez, nosso nada, nosso pecado. Podemos nos perguntar: mas como é que eu posso construir este reino? O reino não é nosso, o reino não é obra exclusiva nossa, mas é necessário para que o reino de Deus se instale entre nós, que nós façamos a nossa parte. E diz como Jesus nos fez para o seu reino, membros do seu reino, fez de nós todos sacerdotes para Deus Pai. De que forma? Nós todos somos sacerdotes. Claro que na igreja nós temos o sacerdócio ministerial, que é aquele que eu, embora indigno, recebi, mas todo o povo de Deus é sacerdote. O Concílio Vaticano II teve que relembrar isto, a igreja toda, que muitos já não recordam, que todo o povo de Deus foi feito um reino de sacerdotes. Como não são sacerdotes ministeriais, não podem oferecer o sacrifício da Santa Missa, apenas alguns. Mas como sacerdócio comum dos fiéis, é assim que se expressa o concílio, é assim que se expressa o catecismo, o sacerdócio comum dos fiéis, ele pode ser resumido na seguinte fórmula: todos nós, enquanto povo de Deus,
não só podemos, como devemos oferecer ao Senhor diariamente nossas alegrias e tristezas, nossas orações de súplicas, de intercessão um pelos outros. Então aí estaremos exercendo o nosso sacerdócio. O que significa isso? Que o sacerdócio que nos foi dado no batismo é um sacerdócio eminentemente de oração. Por isso o cristão que não reza está descumprindo ou não está vivendo o seu sacerdócio. E esta oração não é apenas por si, mas é especialmente pelos demais. É a chamada oração de intercessão que nós fazemos rezando por nossos irmãos que partiram desta vida, pelas almas do purgatório e entre nós vivos, que aqui estamos. E também a íntima conexão de oração que temos com nossos irmãos que já estão na glória com Deus. E então aquele nosso irmão doente, acamado, atirado em uma cama que nada pode fazer aos olhos do mundo, ele, dentre nós, é aquele que mais poder de oração tem, porque ele pode oferecer a sua doença, a sua enfermidade, a sua dor, ele pode oferecer as suas orações a Deus, por tantas causas e por tantos motivos, não só pela intercessão, mas também pela reparação. Notemos como também nas famílias, o pai e a mãe, como os sacerdotes no lar, que devem educar seus filhos na fé, que devem abençoar seus filhos, que devem abençoar os alimentos. Quantas coisas e quantos modos belos e profundos que cada um de nós pode viver o sacerdócio que recebeu. Entre nossos irmãos de outras igrejas que se dizem cristãs, muitas vezes eles atacam a verdadeira igreja de Cristo que somos nós, atacam a intercessão dos santos, atacam a oração de intercessão. Ainda esses dias ouvia um destes que gosta de atacar o credo apostólico, e no entanto ele dizia, ou sem se dar conta, ou por sem vergonhice, que cada um de nós deve rezar um pelos outros. Ora, o que é isso senão intercessão? Ou, como dizia um sábio, ou é burro ou é mal intencionado. Todos nós não só podemos, como temos o dever gravíssimo de rezar uns pelos outros e oferecer tudo aquilo que temos, dores, alegrias, sofrimentos, e digo mais, até nossas fraquezas, oferecer a Deus para que Ele as transforme com sua força. É assim que nós vamos construindo o reino de Deus entre nós. O reino de Deus não é construído com reuniões de pastoral, com reuniões de organização, com panfletos, com folhetos, com assembleias. Tudo isso é importante, mas é para organizar a vida da igreja aqui na terra. O reino de Deus é construído ali, como a semente do evangelho que cai no profundo da terra. Lá no profundo da terra ninguém vê, e no entanto Deus desenvolve a semente. E essa semente que cai no profundo da terra é a vida de oração em nós. Ela vai brotando com a graça de Deus e a nossa cooperação. E então o reino vai se dilatando. Há muitos e muitos séculos atrás, só se pensava em uma forma, ou pelo menos a grande maioria das pessoas pensava em uma única forma de dilatar a fé. No grande clássico da nossa língua, Os Lusíadas, escrito por Luís de Camões, ele diz que essa saga do povo português, que foi pelos mares para o mundo inteiro e chegou até nós, tinha como primeiro objetivo dilatar a fé em Cristo, trazer e aumentar a fé em Cristo. Como dizia, no passado muitos acreditavam que a dilatação da fé só se dava pelas navegações e pelos padres e ministros de Deus que iam pregar o evangelho em outros lugares. Também isto é importante.
E também isto é mandato do Senhor. Mas a fé se dilata quando, de modo especial, nós vivemos ou procuramos viver as virtudes e a beleza do reino de Deus em nós. E então, o homem, a mulher, a criança, o velho, o doente, seja quem for, que reza, que tem vida de oração, ele pode dizer: estou seguro, estou calmo, estou nas mãos de Deus, eu já vivo aqui antecipadamente o reino de Deus, e o reino de Deus já vive em mim. E então, com a sua prática de vida, outros o veem e se convertem. É assim, queridos irmãos e irmãs, que o reino de Deus se dilata. Muitas vezes ouvi críticas, porque em nossa paróquia não há muitas reuniões, não há muitos encontros de organização. Somos novos, estamos começando, temos apenas 30 e poucos anos de paróquia. No entanto, desde que aqui cheguei, insisto e bato sobre essa tecla, e ainda tem gente que não ouviu, que vem todo domingo à missa. Sem oração, sem fé, é impossível agradar a Deus, e de modo especial a oração em comunidade. Basta ver a nossa adoração eucarística da quinta-feira, momento sublime, momento que Cristo nos distribui inúmeras graças pela adoração de seu corpo e seu sangue que está aqui exposto, e no entanto ainda nos concede a graça imensa de pedir reparação de nossos pecados e rezar por todos aqueles que não pedem perdão a Deus. Quantos são dos que estão aqui que na quinta-feira, às 19 horas, encontram tempo para estar juntos e rezar? As ocupações do mundo, não esqueçamos, Jesus nos fala dela em outro evangelho. As ocupações do mundo são como os espinhos que sufocam e matam a semente da fé. E hoje as nossas ocupações do mundo, ou melhor, hoje as ocupações que o mundo nos oferece para nos afastar de Deus são imensas. Nossos pais e nossos avós não tiveram tantas coisas assim para afastá-los de Deus como nós. E então, nós, ao proclamarmos que Cristo é Rei, porque o Pai o proclamou Rei, o Pai o fez Rei, quando nós proclamamos Cristo Rei de todo o universo, nós devemos nos perguntar: essa proclamação que eu faço é apenas com a boca ou é prática? Eu reconheço quem é o Rei na minha vida? Sou eu? Então Cristo não pode reinar. Quem é o Rei na igreja? É Cristo ou sou eu? Se sou eu, Cristo não pode reinar. No meu trabalho, no meu estudo, na minha ocupação familiar, em todos os ambientes da minha vida, quem é o Rei? Ora, se Cristo é o Rei, eu tenho que viver segundo a soberania de Cristo. E eu já não posso mais ser soberano da minha vida. Eu não posso ser o reizinho da minha vida. Recordemos disso. Meditemos nesta última semana do tempo litúrgico. O ano litúrgico acaba com esta semana, com a festa de Cristo Rei. Ou seja, no próximo domingo nós já entramos no Ano Novo Religioso. E então, na festa de Cristo Rei, ouçamos a voz do Cristo, que é a própria verdade. Ele nos diz: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, para dar a minha vida por nós, por vocês. Ele veio como voz da verdade, a verdade do Pai. Não há espaço para outras
entre aspas, verdades para aquele que ouve a verdade única que é Cristo. E ele diz a Pilatos, e esta frase ressoa no Evangelho para nós, e vai ressoar até que haja o último ser humano sobre a face da terra. Eu vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aqueles que não amam a verdade, aqueles que não procuram conhecer a verdade, não escutam a voz de Cristo. Escutam a sua própria voz, a voz da sua carne, a voz do mundo e a voz do demônio. Quantas vozes, não? Quantas vozes para nos desviar. Mas a voz da verdade reina eternamente. E a voz da própria verdade, que é Cristo, deve reinar em nossa vida. E deve reinar de tal modo que nós nos tornemos brilhantes e luminosos no seguimento da fé, no seguimento da verdade, para que aqueles que não creem passem a crer, pelo nosso testemunho. E assim, dilatamos o reino de Cristo entre nós. Que assim o Senhor nos ajude e nos mantenha firmes, obedientes à sua voz de Rei e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.